Fala galera, bora para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de agora eu vou trazer um vídeo lá do Instagram do Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, onde ele dá uma bela de uma resposta para o jornalista André Rizek. Porque após o jogo Flamengo e Palmeiras, tanto nos pós-jogos de ontem e também o que a mídia vem repercutindo hoje na segunda-feira, infelizmente está sendo colocado de uma forma como se o Flamengo tivesse vencido o jogo por causa de erros de arbitragem, ou que o Flamengo tenha sido favorecido por erros de arbitragem na partida de ontem. E quem não é clubista e é realista, sabe muito bem que não foi por aí, né? Bora conferir a resposta que o Thiago Asmar deu. Fica aqui comigo no vídeo porque foi sensacional e vale a pena. Vamos falar dessa postagem aqui do André Rizek, né? Porque o André Rizek, ele gosta de ganhar uma visibilidade criticando o Flamengo, atacando o Flamengo. Isso aqui já há algum tempo. Lembra quando ele falou que tinha uma Fla Press? Vazou o áudio dele falando sobre isso. E agora ele diz que a rodada, que o VAR premiou o mergulho do Arrascaeta e do Bright White, do Grêmio, né? Agora, por que o André Rizek não falou que a rodada premiou o Gustavo Gomes, que deu um pisão no pé do Luiz Araújo e não recebeu o segundo cartão amarelo e a expulsão? Por que não diz que premiou a mão ali bem duvidosa do Varela, que premiou o Palmeiras, por ter dado dentro da área, o que é inconclusivo, é impossível dizer se foi dentro ou fora da área. Mas o André Rizek não postou sobre o lance do Varela. Ele gosta de ganhar uma dimensão, né, atacando o Flamengo. E aí a gente tem que expor, porque ele só fala do lance do Arrascaeta, não falou do lance do Gustavo Gomes, não falou da mão do Varela, e aí fica muito cômodo, porque é uma imprensa bairrista, paulista e bairrista, porque eu acho ridículo esse bairrismo da mídia de São Paulo, e o GE tá fazendo uma força, a Globo tá fazendo uma força para criticar a arbitragem, dizendo que foi favorável ao Flamengo, e não foi. Foram lances duvidosos para ambos os lados, foi uma arbitragem ruim no geral, e não vão empurrar a goela abaixo das pessoas que o Flamengo foi beneficiado. Porque tiveram lances que beneficiaram o Palmeiras, tiveram lances que beneficiaram o Flamengo. A arbitragem foi polêmica, mas o resultado não foi definido pela arbitragem. Até porque se o Piquerez tivesse feito o gol no pênalti bem duvidoso do Varela, o Palmeiras sairia na frente no placar. E isso eu não vi o Andrezinho Rizek falando nem nas redes sociais dele, nem no programa dele no Sport TV. Muita gente não gosta do Pilhado, do jeito do Pilhado, por qualquer outros motivos, não gostam dele. Mas aqui ele mandou bem demais, por isso que eu fiz questão de trazer. Mandou bem demais, porque a galera tá vindo com essa ideia de que como se o Flamengo tivesse vencido por erros de arbitragem, porque a arbitragem favoreceu o Flamengo. Isso é sujo demais. Eu tento a todo momento rebater isso aqui. Eu sei que o meu alcance não chega nem próximo dos canais, né, grandes. Mas o alcance que eu tenho, eu tento rebater isso. Porque muitas das vezes as coisas que eles vão falando e começa a se repetir, e isso vai se tornando uma verdade, isso entra na cabeça do torcedor. Às vezes até dos próprios torcedores do Flamengo. Então é muito sujo o que a imprensa tenta fazer, pintar de uma forma como se a vitória do Flamengo tivesse vindo porque a arbitragem favoreceu o Flamengo. E aí é o que o Pilhado disse, por que não aponta outros lances que também foram polêmicos? A não expulsão do Gustavo Gomes, ninguém tá falando sobre isso, que ele tinha que ter levado o segundo cartão amarelo no pisão que ele deu no Luiz Araújo. Ninguém tá falando sobre esse lance. Só estão falando do lance do Arrascaeta, que sem clubismo você identifica e sabe que foi pênalti, claro. Porque se esse lance tivesse sido favorável ao Palmeiras, não teria 1% da discussão que está tendo. A verdade é essa. Estão discutindo isso e criando uma polêmica onde não existe, porque foi favorável ao Flamengo. Essa que é a verdade. E aí é o que o Pilhado disse, são pessoas tentando ganhar mídia em cima do Flamengo. Então se você é um cara que você é correto, você é um jornalista, você tem total direito de aponta os erros de arbitragem de uma forma geral. Aí vem comparar o lance do Bright White do Grêmio com o lance do Flamengo, que não tem nada a ver. Isso, pô, vou até ficar por aqui, não vou nem falar o que isso quer dizer pra mim.
Para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa, é o bairrismo, como o Pilhado disse. E aí, vou trazer aqui esse lance, porque o queridinho lá, João de Deus, não sei, o amigo o que tava lá ontem na beira de campo lá, que o cara consegue ser mais chato que o Abel Ferreira, falou de jeitinho brasileiro. Ele falou de jeitinho brasileiro. E nesse lance aí, foi jeitinho brasileiro? Esse lance foi do Campeonato Paulista. Aí não foi jeitinho brasileiro, né? Aí não foi jeitinho brasileiro. E tem mais, que eu vou trazer aqui pra vocês. Tem mais. Nesse lance, quando o Abel Ferreira foi questionado... Quando o Abel Ferreira foi questionado na coletiva logo depois dessa semifinal do Campeonato Paulista, foi isso aqui que o Abel Ferreira disse, ó. Há uma obstrução clara. Se é com intensidade, aí tem que falar com o árbitro. Serve pro lance do Arrascaeta. Há uma obstrução clara. Se é com intensidade, então vocês têm que falar com o árbitro. Tá vendo só como uma coisa que a gente fala depois serve pra gente? Por que eu tô fazendo questão de trazer isso aqui? Porque o Palmeiras é um time que, quando eles reclamam de arbitragem, eles não reclamam para uma melhoria da arbitragem. Eles não reclamam para uma evolução da arbitragem. Eles reclamam pura e simplesmente como se o Palmeiras só perdesse os jogos por causa da arbitragem. Nunca é por mérito do adversário. E quando acontecem lances que os favorecem, eles ficam caladinhos. Aí eles arrumam essas frasezinhas, pronto. Ah, mas aí tem que ver com o árbitro, né? E não é com a gente. É assim que eles fazem. Ah, mas Carol, mas nenhum técnico, nenhum jogador vai falar do seu... vai falar quando é favorecido e vai falar quando não é favorecido. Eu sei que isso nenhum técnico vai fazer. Só que o grande problema é que o Palmeiras bate muito nessa questão de arbitragem. Todos os jogos que o Palmeiras perde ou empata, eles vão buscar um lance que muitas das vezes nem polêmico foi. Ah, é porque tal o jogador adversário vai ter sido expulso. Que ninguém enxerga, só eles enxergam isso. Mas eles não dão o mérito pro adversário. Sempre perde ou empata por causa de arbitragem. Então, a forma como eles falam, a forma como eles gostam de apontar, para que eles não sejam hipócritas, eles tinham que falar o contrário quando o Palmeiras é favorecido. Ah, mas nenhum técnico vai fazer isso, mas eles deveriam. Porque para eles o Palmeiras não perde para os times, o Palmeiras só perde para a arbitragem. Aí ontem falou de jeitinho brasileiro. Falou ontem de jeitinho brasileiro nesse lance e não foi jeitinho brasileiro, né? Então são hipócritas. Essa que é a verdade. Eles são hipócritas. E aí a mídia abraça isso. A mídia abraça isso. Essa aqui é a verdade. Porque se fosse um técnico do Flamengo que falasse tudo o que ele fala, nossa, quanto que o Felipe Luiz iria apanhar se fosse o Felipe Luiz falando tudo isso que o Abel Ferreira fala ou que a sua comissão técnica fala? Iria apanhar demais. O lance do Everton, beleza, é natural o goleiro ir ali com o pé mais pra cima, mas pra mim, o Everton poderia ter muito bem, ele poderia ter abaixado a perna. Ele deu continuidade ali, ele foi na maldade. E o Everton, ele é maldoso em alguns momentos. Ele é maldoso. Vou trazer um lance aqui. Esse lance aí é do Pikachu, quando fez o gol, jogo Palmeiras e Fortaleza. Olha o que ele faz com o Pikachu. Ele empurrou o Pikachu. Sabe o que aconteceu aí com o Pikachu? Tá aqui até na postagem, ó. Abriu o supercílio. Ele abriu o supercílio nesse jogo. Isso foi, acho que no ano passado. Isso aqui foi até uma página, ó. Foi até uma página aí central do Fortaleza, nem a página do Flamengo, que trouxe esse lance aí do Everton no Pikachu. Tem um outro lance aqui, ó, quem lembra desse aí? Que ele vai com o pé para poder atingir o Pedro. Depois esse outro lance aí, que é um pouco mais tranquilo, que ele faz com o Bruno Henrique. E esse aí é o lance de ontem.
Ele deixa o joelho na maldade. Ah, mas eles fazem isso é do goleiro, ele faz pra poder proteger. Mas ele deixa o joelho na maldade. Ele deixa pra atingir. Esse lance aí do Pedro, cara, olha isso. Então, assim, é um goleiro, todo respeito ao Everton, é um baita de um goleiro, já viveu assim, grandes momentos, chegou à seleção brasileira, merecidamente, com muitas conquistas pelo Palmeiras. Mas ele, nesse jeitinho dele mais quietinho, mais caladinho, ele é um pouco maldoso. Ele é um pouco maldoso. Imagina se fosse um goleiro do Flamengo fazendo o que ele fez com o Pikachu. Ou naquele lance do Pedro, em que ele levanta o pé pra atingir o rosto do Pedro. Ou se esse lance de ontem tivesse sido o contrário, né? Tivesse sido o Rossi que tivesse feito com algum zagueiro ou algum jogador do Palmeiras. Que baita discussão ia estar tendo hoje. Não, o goleiro faz isso pra se defender, mas o Rossi, ele foi maldoso, deixou o joelho. Aposto que a mídia tá repercutindo dessa forma. Essa aqui é a verdade. Então, não dá pra falar, é como o Pilhado disse, é uma arbitragem polêmica? Sim, podemos dizer que foi uma arbitragem polêmica. Mas dizer que ela condicionou a vitória do Flamengo é muita maldade. É muita maldade. Porque o Flamengo, dentro da casa do Palmeiras, com vários desfalques, terminando o jogo com Varela de volante, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0. Venceu o Palmeiras por 2-0. Se o Palmeiras não teve a capacidade de fazer o gol de pênalti, duvidoso, que não dá pra ter certeza aquele pênalti, e abrir o placar, que condicionaria talvez um outro jogo, aí é um problema do Palmeiras. Se o Murilo foi juvenil em ficar tentando segurar o Arrascaeta, porque já tinha sido driblado, aí é um problema do Murilo. É um problema do Murilo e do Palmeiras. Isso nada tem a ver com o Flamengo. Bom, deixe sua opinião aí nos comentários, deixe o seu like e a sua inscrição também. Até o próximo vídeo. Valeu!